Um elemento. Que elemento? Elemento. Que elemento é esse? Ninguém prestou atenção no bichinho. Desde a boca a gente tem um elemento que está ajudando desde a boca. A água, galerinha. Então, a salivação é o quê? O que é rico ali da saliva? Água. Aí a gente vai lá para o estômago. É um meio extremamente rico em água. Aí a gente vai para o intestino e já tem a ação da enzima, que é a quebra como? É a quebra enzimática. Por hidrólise. Hidrólise é o quê? Quebra pela água. Então, veja que desde a boca a gente tem esse elemento muitíssimo importante, né, para o processo digestório, que é a água. E que, inclusive, né, a gente vai falar de novo dele quando a gente falar de absorção, porque ele vai estar envolvido também no processo de absorção. Então, todo o processo de digestão e de absorção, a gente tem o envolvimento da água. E, inclusive, para que a digestão aconteça, a gente desidrata muito. A gente perde muita água. Não é só a água que a gente ingeriu, a gente perde muita água pelo epitélio intestinal para que o processo digestório aconteça. E depois essa água retorna na absorção. Tá certo? E aí a gente sente sede, né? Por que a gente sente sono também? Porque desvia sangue, porque lembra que essas vilosidades intestinal, né? Essas células do epitélio intestinal, elas são todas vascularizadas. E quando a gente está no processo de digestão e absorção, é altamente vascularizado isso aí. A gente recebe muito sangue. Então, o sangue que estava, por exemplo, no cérebro, boa parte vai ser direcionado para a digestão. E a gente sente aquela sonolência. E a gente perde muita energia também antes de receber de volta. Então, assim, né? Como a gente já destacou, no intestino é onde a gente tem a maior eficiência digestória. A parte mais eficiente é o intestino delgado. E aí, em relação à digestão de carboidratos, né? A gente tem toda a digestão de carboidratos da dieta, como a gente já falou, os amidos, a lactose, a sacarose, também fibras, só que na gente é menos eficiente do que se a gente comparar num herbívoro. A eficiência é totalmente diferente, né? Até que a gente tem essa quebra monossacarídeos, que é quem vai ser absorvido. Então, as proteínas também já viu, né, que precisa dessa quebra. Então, no caso das proteínas, lá no lume, a gente tem a ação das proteases primeiro, para quebrar em proteínas, por ação da água, né, hidrólise, transforma em peptídeo, e aí a gente tem a ação das peptidases para transformar em aminoácido. E somente assim a gente tem, finalmente, a absorção, né, desses aminoácidos de tripeptídeos. É o que é absorvido, certo? Principalmente aminoácidos e também de tripeptídeos. E as gorduras, né, como a gente já falou, também digeridas lá pelas lipases da vida, no intestino também vai acontecer. Primeiramente, para que esse lipídio seja digerido, ele precisa ser emulsificado. E aí o estômago ele já dá uma ajudada nisso, pela ação das suas enzimas e pela ação do ácido. Mas a efetivação desse processo digestório, ele realmente só vai acontecer no intestino, especialmente pela emulsificação que ocorre por ação da bile. Então, a bile pega esses lipídios inicialmente emulsificados, no estômago, principalmente, ele baixa a tensão de superfície desses lipídios, ele consegue fragmentar esses lipídios também por hidrólise, né, das enzimas, as lipases, as colesterolases, as fosfolipases, elas quebram esses lipídios, por quê? Por causa dessa diminuição da tensão superficial que a bile promove, e aí esses lipídios agora, né, já emulsificados, já fragmentados, eles vão ser absorvidos na forma de ácido graxo e de monoglicerídeos. Então, somente assim eles conseguem ser absorvidos. E veja que a bile continua facilitando na absorção, porque ela vai auxiliar na formação das micélios. E aí a gente passa do intestino delgado para o intestino grosso. Então, seguindo o caminho do conteúdo lá. Então, o intestino grosso é formado por 3 porções também, que aí, no caso, é o seco, aqui, o colo, que a gente tem o colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide, essa porçãozinha final, e o reto acopladinho lá no ânus. Então, no seco e no colo, a gente tem um processo especialmente de absorção de água e de eletrólitos.
mas também a gente tem a ação da digestão microbiana acontecendo nesse local, especialmente digestão de carboidratos que não conseguiram ser digeridos no intestino delgado. Embora esse processo seja extremamente menos efetivo do que se a gente pensar num herbívoro. E o reto é a porção onde vai ser formada as fezes. O resíduo, né, vai ser eliminado via reto, passando aqui pelo esfíncter anal. Que aí o esfíncter anal ele tem a porção também de musculatura lisa, porque isso aqui tudo que a gente fala é musculatura lisa, intestino delgado, né, intestino grosso. Mas o reto, o esfíncterzinho, ele tem musculatura lisa e ele tem musculatura esquelética. Por isso que dá para controlar um pouquinho, né? Dá para segurar. Porque tem voluntário aí também. Então, nos onívoros, a gente tem a digestão microbiana, como eu falei, principalmente de carboidratos que não conseguiram ser digeridos lá no intestino delgado, especialmente nessa porçãozinha de cólon ascendente, a gente tem essa digestão microbiana. E além do processo digestório microbiano, absorção de água, de eletrólitos, a gente também tem na porção do reto a formação e eliminação das fezes. Então, aqui mostrando agora a absorção, né? Como é que essa absorção vai acontecer? Como a gente já comentou, a absorção acontece nos intestinos, principalmente no intestino delgado, mas também no intestino grosso. E isso é permitido por conta da estrutura desse epitélio, né? Intestinal, que é altamente repleto de vilosidades, como a gente vê aqui na imagem, e essas vilosidades, elas são muito irrigadas, né, muito vascularizadas. Isso permite que em um fluxo, que é um fluxo contra a corrente, a gente tenha uma máxima absorção do que é digerido, ok? Então, a absorção dos nutrientes que são digeridos, né, acontecem nesses intestinos. E essa absorção, ela se dá por várias formas de transporte. Então, acontece transporte passivo? Acontece. Só que o que acontece com o transporte passivo? Chegou no equilíbrio, continua absorvendo? Não. Não é vantajoso, porque, como eu falei, a gente gasta muita energia para digerir. E a gente não compensaria esse gasto de energia. Então, o transporte passivo acontece? Acontece, mas principalmente o transporte ativo. E aí a gente tem o transporte ativo primário e secundário se destacando, que aí a gente depende das bombas e das proteínas transportadoras. Então, como proteínas transportadoras, a gente vai lembrar lá, ó, do Symporte, que é uma proteína transportadora de apenas uma substância, por exemplo, ela só transporta sódio. Ou o cotransporte, ou o Symporte, é a mesma coisa. Então, ó, ligou o sódio, mas o sódio só é jogado para dentro quando a glicose, um aminoácido se ligou junto. Então, entre os dois. E o antiporte, ou contratransporte, é a mesma coisa, dizer uma palavra ou outra. Aí, ó, ligou o sódio, ele só entra se do outro lado ligar o hidrogênio, por exemplo, e ele sair. Então, esse é um contratransporte, um entra e um sai. Então, muito do processo de absorção é baseado nesse tipo de transporte, que é o transporte ativo secundário, associado, logicamente, a um transporte ativo primário, né? Porque quem gera o gradiente para o transporte ativo secundário é o primário. Então, como é que é absorvido os produtos lá da digestão dos carboidratos, que nada mais são do que os monossacarídeos? Então, o que é absorvido da digestão de carboidratos são monossacarídeos. Então, esses monossacarídeos, boa parte, né, da absorção deles, ela se dá por cotransporte, que é um cotransporte com sódio, como a gente vê aqui, ó. A glicose com sódio, a maltose com sódio. Então, a gente tem esse transporte, a frutose com sódio. Então, a gente tem o transporte desses monossacarídeos em acoplamento, geralmente, com o sódio. O mesmo princípio são os produtos da digestão das proteínas, que são os aminoácidos e tripeptídeos. Então, em geral, é um cotransporte com sódio. Tem a proteína transportadora, e aí liga o sódio e liga o aminoácido. E eles entram juntos. Quem criou o gradiente favorável para essa absorção acontecer? A bomba de sódio e potássio. Lembra lá de renal? Na base daquela célula, a gente tem uma bomba. E aí, se jogou o sódio para o intestício, a gente cria um gradiente favorável para o sódio ser absorvido. Só que aí é um cotransporte. Então, o sódio só vem quando o aminoácido, quando, no caso aí,
um dipeptídeo, um tripeptídeo, ou lá o carboidrato se ligou. E aí ele é absorvido. E os lipídios, né? Os lipídios a gente já viu que ele atravessa livremente a parede da célula, desde que sejam estruturas pequenas. Então, ácidos graxos, monoglicerídeos, eles vão ser absorvidos livremente atravessando essa célula. Só que, para chegar na parede da célula, ele está no meio fluido. Então, o que é que faz ele conseguir chegar nessa parede da célula? As micelas, porque as micelas criadas pela bile, né? Ela dá uma certa solubilidade a esses lipídios. E aí, quando eles chegam na parede, eles se soltam e atravessam. E vão embora, vão ser absorvidos. Também a gente tem a absorção no intestino, na porção final intestinal, do intestino delgado, que é o ilho, de sais biliares. Por que danado que a gente aproveita os sais biliares? Para reconstituir a bile, porque é uma forma, né, de diminuir o desgaste, as perdas do organismo da gente. Então, esses sais biliares que são liberados junto com aquela bile, aquele conteúdo total da bile, eles são reaproveitados lá nas células intestinais, no intestino delgado, particularmente aí, ó, no ilho. E esse reaproveitamento, né, desses sais biliares, ela se dá por cotransporte também com sódio. Então, ó, olha o cotransportador aqui. Ligou o sódio, liga o sal biliar, entra na célula, é absorvido. Então, assim, a gente tem um aproveitamento, o reaproveitamento desses sais biliares. O sódio, tudo reaproveita sódio. Então, veja que a gente está falando dele desde o início de absorção, porque o sódio está muito envolvido nos processos de cotransporte, de contratransporte. Então, o sódio, o que ele mais faz na digestão, no processo de digestão e absorção, é ser aproveitado, é ser absorvido. E aí, esse aproveitamento do sódio, essa absorção do sódio, ela tanto acontece no intestino delgado quanto no grosso. No intestino delgado, realmente é para favorecer a absorção de outros produtos da digestão, como a gente falou, aminoácido, monossacarídeo. E no intestino grosso, é o aproveitamento final. É o que sobrou ali daquele processo, né? Daquele conteúdo, então é um reaproveitamento final, inclusive para favorecer a absorção de água que vai acontecer no intestino grosso. E aí, como que é essa absorção do sódio? Como a gente já viu, por cotransporte, por contratransporte, né? Pela própria arraste com a água. Então, a gente tem essa absorção do sódio. Também outro elemento que é bastante absorvido é o cloreto. E aí esse cloreto, ele é absorvido na forma de cloreto de sódio, junto com o sódio, tanto de forma trans quanto paracelular, a gente viu isso em renal, inclusive. Também, ó, com contratransporte com o bicarbonato. Então, o cloreto, ele vai para o intestino e o bicarbonato vai para o intestino, que é interessante, porque o intestino precisa ser alcalinizado. E como eu falei, né, pela absorção paracelular. Lá, inclusive, junto na forma de cloreto de sódio, ele consegue ser absorvido por gradiente eletrolítico. Então, quando o sódio ele passa para o intestino, ele cria um gradiente favorável pela sua carga positiva para o arraste de carga negativa. Então, o cloreto vai embora, porque ele tem carga negativa, então ele vai ser reabsorvido junto com o sódio. Bicarbonato, ele também é reabsorvido. Então, ele vai alcalinizar o conteúdo intestinal, mas ele também precisa ser reabsorvido no final. Então, por isso que o bicarbonato ele é reabsorvido principalmente no ilho e no cólon. O ilho é a porção final do intestino delgado e o cólon, né, vai ser a segunda porção, que é a porção mais ativa do intestino grosso. E também essa reabsorção acontece muito em conjunto com o sódio. Isso é importante para a manutenção do equilíbrio ácido básico do nosso corpo. Porque se a gente só perdesse o bicarbonato também ia acidificar o sangue. E o potássio? O potássio, a gente tem a bombinha, né, de sódio e potássio, que desfavorece a absorção dele. Mas quando chega na finalização do processo de digestão, ele também precisa ser absorvido, né, o pobrezinho. De forma passiva também, por via paracelular, inclusive, entre as células, o favorecimento de carga negativa. Então, também por arraste com a água, a gente tem reabsorção do potássio, e principalmente no cólon distal, né? Então, onde são reabsorvidos principalmente água e íons. Então, a gente também tem bastante absorção de potássio nessa área, porque são células que têm na sua porção basal a bomba de hidrogênio e potássio. Então, o hidrogênio vai ser jogado para fora e o potássio vai ser aproveitado, né? Vai ser absorvido.
Então, o cólon é o lugar de maior absorção de potássio que a gente tem. A gente não pode só jogar potássio, a gente precisa do potássio também para as funções orgânicas da gente. E a água? Como é absorvida a água? A água vai para todo canto. Ela é absorvida de todo jeito. Então, ela é absorvida de forma paracelular, né, entre as células, transcelular, através da célula. De todo jeito ela vai. Porque ela vai arrastada pelo soluto. Então, à medida que o soluto vai sendo absorvido, a água vai junto. E o local de maior absorção de água é o intestino grosso. Por que o intestino grosso? Porque até então a água era necessária para quê? Me contem aí de novo. A hidrólise. Então, eu não posso ter uma grande reabsorção de água no intestino delgado, que ela está agindo para as enzimas elas poderem atuar. Então, o local de maior reabsorção de água e de eletrólitos é intestino grosso, certo? Pelo processo de osmose. Fim da absorção, a gente vai para a última etapa. Então, lá no reto é formado o resíduo, né? As fezes. Então, tudo que não foi digerido, que não foi absorvido, vai formar o resíduo, que são as fezes, e essas fezes vão ser eliminadas de forma reflexa pela participação lá, né? Que a gente já falou isso, como é a defecação. Então, o parasimpático, ele vai relaxar esse esfíncter, ele vai estimular a condução das fezes e a sua eliminação. Então, é um ato reflexo. Mas que consegue ser controlado justamente porque no esfíncter anal a gente tem músculo estriado. Glória a Deus por isso. Porque senão, né, qualquer canto da vontade, qual foi? Então, a gente controla porque a gente tem no esfíncter, né, no esfíncter anal, musculatura estriada esquelética, que é voluntária e que a gente controla, certo? Então, assim, a gente finaliza. A gente consegue segurar até certo ponto, mas depois disso a gente elimina e a gente precisa eliminar porque isso aqui é resíduo. Então, tem substâncias que acabam sendo tóxicas, né? A gente tem micro-organismos. Então, todo esse processo de digestão, absorção e também eliminação do resíduo, né, do que sobrou, é extremamente importante para a manutenção da nossa saúde, né, do bem-estar. E outra coisa, né? Lembrar que o nosso trato digestório, ele agora é considerado o nosso segundo cérebro, inclusive, por toda a interferência que ele tem na questão até de depressão, de ansiedade e tudo mais. Então, o que a gente come é o que a gente é.